Boa noite. Que boa noite, com energia. Como é bom estar com vocês mais uma vez. Às queridas amigas, aos queridos amigos, eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, pedindo a Francisco, a Paulo, que possam nos envolver a todos e nos manter em muita paz. Quero mais uma vez cumprimentar cada um de vocês, cumprimentar os caravaneiros das mais variadas cidades. Tive a oportunidade de estar com gente de Itapiruna, com gente de Pádua, com gente dos mais variados rincões do norte e noroeste fluminense, com o povo de Niterói, e agora quero me dirigir igualmente aos nossos companheiros que nos assistem pelas redes sociais. O poeta alemão Bertolt Brecht teve ocasião de nos dizer que há homens que lutam durante um dia e são bons. Há outros homens que lutam por um ano, são melhores. Há aqueles que lutam por muitos anos, esses são muito bons. Todavia, há aqueles que lutam por uma vida inteira, estes são imprescindíveis. Para começar falando de Paulo, o apóstolo da gentilidade, me valho dos versos do poeta Bertolt Brecht para dizer que o apóstolo Paulo foi imprescindível para que nós tivéssemos hoje o cristianismo, para que nós tivéssemos hoje a doutrina espírita. Assim como a leitura das cartas paulinas faz-se imprescindível para a compreensão do cristianismo. E dizendo um pouco mais, a leitura do livro Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel, é uma leitura que nós não podemos deixar de fazê-la nos dias atuais. Conta Ivone do Amaral Pereira, todos conhecem? Uma médium formidável, que passou as mais variadas dificuldades durante a vida. E ela conta, nas minhas maiores dores, nos meus maiores problemas, era a Paulo Estevão que eu recorria. Porque quando abri as páginas desse livro luminar, vendo falar de Estevão, vendo a história de Paulo, vendo a história de Ananias, daqueles mártires do cristianismo primitivo, eu aconchegava a minha alma, me entregava a Jesus e dava-me conta, preciso caminhar. Preciso ter a certeza de que Jesus está comigo e caminhar rumo ao Evangelho. Na nossa noite de hoje, nós queremos comentar a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no seu capítulo 4, versículo 7. Mas antes, eu quero fazer um breve introito, porque como surgiram as epístolas? Quando nós abrimos o livro Paulo e Estevão, na sua segunda parte, no capítulo 7, nós vemos que Emmanuel conta como surgiram essas epístolas. Uma vez eu falei epístola para os jovens, e eles, tio, o que é epístola? São cartas. Ah, tio, então fala carta, porque epístola é coisa de velho. As cartas surgiram quando Paulo se encontrava na igreja de Corinto, por volta ali dos anos 50, 52 da era cristã. E o apóstolo da gentilidade se encontrava entristecido, porque já havia começado o seu roteiro de viagens. Ele viajava pela Ásia Menor, visitava as pessoas, fundava igrejas. E quando nós falamos igrejas, não estamos nos referindo a um templo de pedra. A palavra igreja quer dizer comunidade. Vem do grego eclesia. Quando um grupo de pessoas se reúne, nós formamos uma igreja. Então, se vocês não sabem, nós somos uma igreja aqui agora. Um grupo de pessoas que amam a Jesus e querem servir ao Evangelho. Mas chegou num determinado momento que o apóstolo já não tinha mais condição de ir a todos os locais, de estar com todas as pessoas. Ele se entristece. E numa noite na igreja de Corinto,
num local onde se reuniam aqueles primeiros cristãos, ele começa a orar. E o próprio Jesus, conforme narrativa de Emmanuel, se aproxima dele. Paulo, o que te apoquenta? Mestre, eu estou preocupado porque não consigo estar em todos os lugares. E Jesus diz a Paulo, a presença do missionário não se faz necessária. O que se faz necessário é que o missionário tenha o verbo alcandorado, e que a sua voz e que a sua escrita possa chegar aos corações. E aqui nós fazemos a primeira reflexão da noite. Hoje, os missionários querem estar presentes, querem aparecer, querem curtidas nas redes sociais, querem fama que Jesus não teve. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, enquanto as aves dos céus tinham os seus ninhos, enquanto as raposas tinham os seus covis. E Jesus diz a Paulo, a sua presença não se faz necessária. A partir de agora você poderá escrever e eu estarei contigo. O que isso quer dizer? Que as cartas de Paulo são cartas do Cristo. Já se deram conta disso? Já se deram conta de que quando a gente lê quaisquer uma das 14 cartas, nós estamos lendo Jesus? A partir de agora, Estevão se aconchegará ao teu lado e passará a te inspirar. E aqui uma outra lição. Quem foi Estevão? Senão o primeiro mártir do cristianismo. Aquele que em plena praça de Jerusalém foi morto a pedradas. Se deram conta que o sacrificado se torna o benfeitor do verdugo? Olha como se processa o amor e a misericórdia de Deus. Porque quando pensamos na misericórdia de Deus, não pensamos em inimigos, pensamos em almas irmãs. Pensamos em pessoas que aprendem a vencer as diferenças pelo cadinho purificador do amor. Estevão se aconchega. Palavras de Emmanuel a Paulo para que ambos comecem a escrever. Vêm as 14 epístolas, e se eu não me esquecer de nenhuma, na ordem da Bíblia, Epístola aos Romanos, 2 epístolas aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, carta aos Filipenses, aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, uma a Tito, uma a Filemon e uma a Hebreus. 14 cartas. Na ordem da Bíblia foi essa que eu falei, mas na ordem cronológica, a de Tessalonicenses foi a primeira. E essa que eu vou comentar de noite foi a última. Porque Paulo escreve a Timóteo já da prisão. Contam os historiadores que entre os anos de 64 a 67, Emmanuel é mais preciso, diz que em 65, por ordem de Nero e seu preposto Tigelino, Paulo encontrava-se na prisão. Só Lucas está ao meu lado. E ele resolve escrever uma carta pastoral àquele que era considerado um filho do coração. Imaginem, quem era Timóteo, da cidade de Listra, o filho de Eunice, o neto de Lóide. Eunice, uma mulher judia, o pai de Timóteo, um homem grego. Timóteo foi alguém que se apaixonou por Paulo. E Paulo foi alguém que, encontrando Timóteo, passa a referir-se a ele como um filho do coração, ou um filho pela graça do Evangelho. Ambos começam a escrever juntos, a viajar juntos, e na última das epístolas, Paulo escreve 2 a Timóteo, mas na última, ele já em lágrimas escreve a Timóteo. Lá no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E esse versículo aparentemente simples traz ensinamentos profundos para cada um de nós.
E o convite que eu faço para vocês é que nós mergulhemos em cada uma dessas propostas de Paulo ao seu filho do coração. Começando por combater o bom combate. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, vocês estão combatendo o bom combate? Não me refiro a brigas, não me refiro a discussões, não me refiro a guerras do mundo. Há uma mensagem do benfeitor Emmanuel, no item 148 do livro Palavras de Vida Eterna, que vale a pena ser lido, quando ele ensina a mensagem dizendo, no bom combate. E ele narra a explicação nos propondo ao combate externo. Há países que combatem outros países. Há familiares que combatem outros familiares. Há integrantes de casa espírita que brigam com outros integrantes de casa espírita. Estou falando alguma incorreção? Há pessoas que brigam pelos mais variados matizes. E eu me acostumei, indo de Niterói para o Rio de Janeiro, a ver pessoa brigando para entrar na barca. E eu já vi gente dando chute um no outro para poder sair da barca. E eu fico pensando, para que isso? Para chegar primeiro no trabalho? O que nos levam os combates a nível do mundo? Ganhar territórios? Onde está hoje Cartago? Onde está hoje Roma? Onde está hoje Aníbal, o cartaginês? Onde estão hoje os Césares romanos que combatiam exteriormente? Onde está hoje Gengis Khan? Onde está hoje Adolf Hitler? E eu me compadeço dele, oro por ele. Todos combatiam externamente, mas Emmanuel nos fala de um combate interno, um combate das nossas imperfeições. É essa a proposta espírita. É isso que Paulo dizia a seu filho, porque nós não temos filhos apenas do sangue. São nossos filhos todos aqueles a quem nós consideramos como tanto. Eu olho para Gutenberg, tenho certeza, ele me considera como filho dele. Depois ele vai me corrigir dizendo assim, não, porque eu sou novo. Então Paulo dizia a Timóteo, não combata por fora, combata por dentro. E o que quer dizer combater por dentro, meus amigos? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Há dois vícios que impedem a nossa ascensão espiritual. Me ajudem, quais são? Estão afiados. Já posso parar a palestra. Egoísmo, falando no popular, se a farinha é pouca, parece que 2000 anos depois de Jesus vir ter conosco, a gente anda do mesmo jeito. Basta ver como foi na última pandemia, William, quando soltou o alerta de que estaríamos em confinamento e as pessoas, vou na farmácia comprar todas as máscaras, todo o álcool em gel. E a gente pergunta, não vai sobrar nada para outra pessoa? O problema é da outra pessoa. Eu quero máscara para mim e álcool em gel para mim. E o Chico uma vez entrou numa quitanda. Ainda se tem quitanda, Guto? Eu acho que hoje é tudo supermercado. Agora é hortifruti. E estava o Chico com uma sacola recolhendo alguns tomates. Ele pegava um tomate bom, um tomate mais ou menos. Um tomate bom, um tomate mais ou menos. Se aproximou um confrade espírita é muito observador, para não dizer outra coisa. Chico, por que você não pega só os tomates bons? E ele respondeu, uai, sou, se eu pegar os bons não vai sobrar bom para ninguém. Será que a gente age assim? Quando a gente vai no supermercado, a gente faz uma provinha do tomatinho, porque ninguém é de ferro,
provam uma uva, e hoje o supermercado já embala a uva, e o tomate a gente pega os melhores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, os melhores estão cheios de agrotóxico. O Chico pegava um bom, pegava um ruim. Combater o bom combate é combater o egoísmo que há em mim. Combater o bom combate é eu ter a compreensão de que quando eu jogo comida fora, tem gente passando fome. Combater o bom combate, eu quando era jovem, Patrícia, me chamaram para fazer a campanha do quilo. E a gente ia nas casas em Itapiruna, subia morro, descia morro, e a gente podia recolher ou mantimentos ou roupas. E a gente pedia, e as pessoas vinham, tem uma roupa aqui que está rasgada. E eu pensava, se está rasgada para você, está rasgada para quem vai usar. É ou não é, gente? Combater o bom combate é nós sairmos da nossa postura de egoísmo, de narcisismo na proposta psicológica. Quantas vezes eu escutei, tem um arroz ali na minha despensa que passou da data de vencimento. E a gente recebia, já tinha até bicho. A gente levava, catava o bicho, mas será que a pessoa não se dava conta que se tinha bicho para ela, tinha bicho para quem ia comer? Mas para combater as outras pessoas, a gente vai para as redes sociais e desfia o rosário. Uma vez um confrade espírita se aproximou de mim e disse, Rafael, eu não leio o livro espírita mais. Eu falei, você não sabe o que você está perdendo. Por que, minha irmã, você não lê livro espírita mais? Porque quando eu chego em casa, eu abro o WhatsApp, tem 300 mensagens. Leia menos o WhatsApp e mais Paulo Estevão. Hoje nós somos espíritas que não conhecemos Kardec. Hoje nós somos cristãos que não conhecemos a Bíblia. Hoje nós falamos de Jesus com os lábios, e eu me incluo, mas mantemos o coração distante dele. Palavras do profeta Isaías, que Jesus as repetiu, combater o bom combate, fechar a boca, aproximar o coração de Jesus. Mas também tem o orgulho. O orgulho. O orgulho no popular é quando eu me acho a última Coca-Cola do deserto. Já viram? E eu vou contar uma história para vocês. Quando eu ia pescar com o meu pai falava assim para mim, meu filho, que foi meu pai, nós temos que pegar o primeiro peixe, o último peixe, a maior quantidade de peixes e o peixe maior. Meu pai, por que isso? Meu filho, porque o mundo é dos vencedores. Gente, eu era uma tragédia pescando. Porque eu botava queijo prato no anzol. Os lambaris comiam queijo prato todo. Eu alimentava os peixes. Hoje eu fico alegre por ter alimentado os peixes. Mas o meu pai, você não pegou nada? E eu ficava com vergonha. Um dia, olha o que é o espírito velho que mora em nós. Eu olhei para o puçá do pescador do lado. Puçá, vocês sabem o que é, né? Tinha uns 30 peixes. No meu puçá não tinha nenhum. Eu falei, ele não vai dar falta se eu pegar 2 peixinhos dele. Quando ele lançar a vara, olha eu me entregando aqui, Isaías. Eu vou lá e pego 2, pelo menos o meu pai não briga comigo. Combater o bom combate, não pegue o peixe do outro. Admita, eu não sei, ensine. Nós não estamos competindo com ninguém. O nosso desafio não é vencer o outro, o nosso desafio é vencer a nós mesmos. Por isso a doutrina espírita nos convida, nos convoca, questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz de vencer na vida e de resistir ao mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Rafael, tem vaidade aí, você está pegando o peixe do vizinho. Rafael, não faça desse jeito. É preciso que eu combata o mal que exista no Rafael. Se existe o mal no outro, o problema está com o outro. Por isso, Chico Xavier dizia,
Ao outro eu amo do jeito que ele é. A mim eu conserto para ser uma pessoa cada vez melhor. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, lá no item 4, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pronome possessivo, sua, que tem uma certa ambiguidade, porque a sua aqui, Guto, não é a sua, é a minha. Então não adianta eu ler pensando na outra pessoa. Porque usualmente a gente quer combater o outro e se esquece da gente. Já viram aquela pessoa que vai na palestra, William? Meu bem, chega para a esposa em casa. Eu hoje ouvi uma palestra tinindo para você. Ué, mas não foi você que assistiu a palestra? Abre-se o culto do Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. A paciência. A gente abre. Tá vendo, esposa? Tá vendo, Gabriela? O nome da minha esposa. Você precisa ser mais paciente comigo. Mas a página é para mim. Olha o bom combate. Diz então o benfeitor Emmanuel. Há o combate externo. Hoje a gente olha para o mundo, há tanta guerra, as pessoas não compreenderam Jesus. Há o combate na sociedade, as pessoas não compreenderam Jesus, nem compreenderam as cartas de Paulo. Quando a gente compreende na essência, a gente mergulha e passa a combater a nós mesmos. Estamos juntos? Isso não quer dizer que a gente vai sair daqui e vai conseguir fazer agora. Nós estamos num caminho de eu caio, eu levanto. Eu caio, eu levanto. Mas não desisto do bom combate. Por isso já dizia o apóstolo da gentilidade em Romanos 7, 19 e 20. O mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. É um desafio. O desafio de voltar as nossas baterias para os nossos equívocos. Terminei a minha carreira. E aqui pode haver algum equívoco de interpretação, porque carreira aqui não é carreira no mundo, tá, gente? Não é a carreira do artista, terminei minha carreira de artista. Não é a carreira de um orador, terminei a minha carreira de orador. Terminar a carreira aqui é terminar o nosso compromisso com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que nós estamos no mundo por um compromisso de amor? Vocês sabiam que quando nós reencarnamos, um benfeitor espiritual, particularmente, que é o nosso anjo de guarda, ou espírito protetor, e mais alguns que são os nossos espíritos familiares, assinaram uma promissória, dizendo assim, agora o Rafael vai. Agora ele vai dar conta. Agora, quando o Guto chamar, ele vai segurar aquele microfone e não vai tremer. Agora ele vai falar de Jesus. Vai deixar um pouco a filosofia e vai falar de amor. Terminar a carreira, ser fiel ao Evangelho. Ser fiel aos compromissos assumidos. Ser fiel mesmo sabendo que nós estamos numa corda bamba. Ela vai balançar, mas nós devemos seguir em frente. Qual de vocês aqui não tem um desafio na vida? Qual de vocês aqui não tem uma dificuldade que às vezes macera a existência? Qual de vocês não tem uma dor que faz as lágrimas rolar? Terminar a carreira é passar por tudo isso, aprendendo, confiando e seguindo em frente. Captaram? Eu estive na casa do nosso Raul agora no dia 2 de novembro. Fiquei com ele conversando por 2 horas. E ele me disse, meu filho, eu estou lutando para terminar a minha carreira. E a gente que é assodado, precipitado, logo pergunta, Raul, você vai desencarnar? Não, meu filho, não é a isso que eu estou me referindo.
Eu estou me referindo que eu preciso ser fiel àquilo que eu me propus durante todo o tempo. Durante muitos anos, muitas décadas, eu tive a voz para falar de Jesus. Eu tive os braços para psicografar a espiritualidade amiga. Hoje eu estou psicografando com a mão esquerda, com mais dificuldade. Mas agora eu estou matriculado na faculdade da paciência. Olha a proposta. Terminar a carreira é saber o tempo de agir, o tempo de ser paciente. O tempo de falar, o tempo de aquietar-se. O tempo de dizer sim, o tempo de dizer não. Meu filho, hoje eu não estou falando, mas eu preciso ser fiel a Jesus no silêncio. Eu não posso ficar dentro da minha casa, porque há trabalhos que podem ser realizados. Há pessoas que podem ser abraçadas. Há lugares que eu posso estar sendo fiel a Jesus. Que proposta! E eu pergunto a vocês, estamos dispostos a terminar a nossa carreira? Eu me lembro do próprio apóstolo da gentilidade, que teve uma vida de lutas intérminas. E quando estava na cidade de Éfeso, onde se cultuava Diana, a deusa, ele teve um colóquio com ninguém mais, ninguém menos, com João. E João o felicitava. E João o perguntava, vais escrever um evangelho? Vai recolher as anotações de Maria e escrever um evangelho? Ele diz que talvez ficasse para alguns que viessem a posteriori. O que Lucas efetivamente o fez, escrevendo o evangelho de Lucas pelas considerações de Maria. Mas Paulo dá uma lição do que seja terminar a carreira. Quando ele diz, eu vou narrar com as minhas palavras, nasci para uma vida sem tréguas, que há de permanecer até o final da minha existência. Antes de conhecer o evangelho, eu errei criminosamente. Nada obstante eu achasse que estava servindo a Deus. Eu quis construir um lar, mas fracassei. Eu granjeei o ódio de muitas pessoas, de muitos corações, mas a misericórdia de Deus me socorreu na estrada de Damasco. Quando aquela voz luminosa me fez tombar do cavalo, ou do camelo, pouco importa, e caído do chão, ele me perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui eu faço uma inflexão. Saulo é uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer orgulhoso. Paulo, o nome que ele assume a posteriori, é uma palavra que vem do latim e quer dizer pequeno. A proposta da nossa vida é sair da dimensão orgulho, Saulo, passar para a dimensão pequeno, humilde, Paulo. Não recalcitre contra os aguilhões. Entra na cidade e eu te direi o que fazer. E Paulo vai até a cidade. A cidade, à época, era Damasco. Se Jesus aparecesse para nós hoje, nos mandasse entrar na cidade, que cidade seria essa, gente? Campos dos Goitacazes? Niterói? Macaé? Faixa de Gaza? Entra na cidade da tua intimidade. Verifica onde estão os pontos que precisam ser melhorados e trabalha. Isso é terminar a carreira. E prossegue o apóstolo na gentilidade dizendo, fiquei 3 anos no deserto. Por que ficar 3 anos no deserto? A gente é muito assodado, não é precipitado. Se esquece que a semente é lançada ao chão, ela cresce, dá folhas e depois frutos. Eu me recordo quando me formei em Direito com 22 anos. E quando a gente se forma, a gente acha que sabe mais que o professor. Orgulho. Paulo ficou 3 anos no deserto. Meditação. Conscientização. Aplainar as suas arestas para poder começar a tarefa. Depois de 3 anos no deserto, ele começou, Rafael? Não.
outros 3 anos trabalhando como tecelão. Como tecelão, fazendo tapete. Mas o vaso escolhido foi tecelão? Sim. Terminar a carreira não é ser orador espírita, ser médium, ter algo de importante no mundo. Terminar a carreira é ser fiel no pouco que a gente faz. Se eu distribuo mensagem na casa espírita, façamos o nosso pouco com a alegria do nosso coração. Se eu recebo pessoas na porta da casa espírita, façamos com a maior alegria. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. E todo pouco que nós fazemos é grandioso ao olhar de Deus. Eu conversava com 2 amigos queridos, o Gustavo Silveira e a Aninha, eu assim a chamo. E nós relembrávamos de Pedro na sua 2ª carta, quando ele diz: cada um dispõe dos bens conforme os recebeu, como bons dispensadores da grande graça de Deus. Então, se você sabe cantar, cante. Se você sabe falar, fale. Se você sabe cozinhar, cozinhe. Se você sabe fazer uma transmissão igual o Jorge Pontes, faça a transmissão, mas faça com alegria. O benfeitor Camilo sempre nos diz: faça todas as coisas como se fosse a primeira vez ou a última vez. Porque quando a gente faz com a alegria da primeira vez, lembram-se da alegria do primeiro beijo, do primeiro salário? Com o meu primeiro salário eu comprei um monte de biscoito recheado. Tive uma baita, preservar os termos, uma baita constipação intestinal, que depois desaguou numa diarreia, mas eu comi todos os biscoitos recheados que eu queria. Faça com alegria do primeiro momento. Eu, quando encontrei o Isaías, claro, que é alegria a primeira vez, mas faça com a responsabilidade do último. Eu não sei quando eu vou encontrar ele de novo. Aproveite o momento. Carpe diem, falando na linguagem das crianças, Hakuna Matata, é assim? Viva o momento. Termine a sua carreira. Faça o que você veio ao mundo para fazer, não postergue. Sabem por quê? Nós sabemos o ticket de ingresso na reencarnação. O meu foi 26 de maio de 1980. Clínica Santa Terezinha, Itapiruna. Eu sei a hora que eu vou retornar? Estou agourando ninguém não, mas vocês também não sabem. Tem gente que quer viver 100 anos, pode viver 40, 45. O que tiveres de fazer, faça agora. Chegue em casa, beije o marido. E se o marido desconfiar, pode dizer: foi um orador esquisito lá do Congresso Espírita. Chegue em casa, olhe para o filho e diga: eu te amo. Mamãe, você nunca me diz isso. Diga hoje. Aproveite o momento. Olhe para as estrelas. Divaldo Franco contava que quando ele e Nilson viajava, Nilson sempre olhando para baixo, Divaldo sempre olhando para cima. Até que um dia o Nilson se vingou. Divaldo, você me recrimina porque eu não olho para as estrelas. Hoje eu achei uma nota de $50 no chão. Terminar a carreira. E Paulo continua dizendo, depois de 3 anos como tecelão, sofri açoites, sofri pedradas, não tive uma única cidade que saísse não pela porta do cárcere. E mesmo quando já estava em Roma, e Tigelino determinou que o seu preposto cortasse a minha cabeça, ele tremeu a mão. E eu disse: cumpre com o teu dever. Eu já cumpri o meu. Eu não estou conseguindo. Imaginem o algoz tremendo a mão. Você treme a mão porque está a serviço do poder secular do mundo. Eu estou a serviço de Jesus. Combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé. Lembram-se que de manhã eu falei que fé não é acreditar? Eu acreditei durante todo esse ano que o Botafogo ia ser campeão. Ainda tem chance. Pode ser que sim, pode ser que não. Acreditar é algo
nas palavras difíceis de Manuel Filomeno de Miranda, algo perfunctório, superficial. A palavra fé quer dizer ter fidelidade. Guardar a fé, então, é um processo mais profundo, um processo de ter fidelidade a Jesus. E, para tanto, eu quero me lembrar de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, de 1940, que saiu na revista O Reformador. Comungar com Deus. E Emmanuel diz: fidelidade é a compreensão do nosso dever cumprido. Falar de Emmanuel é pensar e repensar a nossa vida. Falar de Paulo é entender que esse vaso escolhido por Jesus permitiu que nós tivéssemos hoje o próprio cristianismo. Vamos pensar nisso? Consciência do dever cumprido. Será que se a gente fosse desencarnar hoje, recebêssemos o WhatsApp da desencarnação, porque ninguém tem hora para desencarnar, basta um WhatsApp. Serginho, apresente-se ao plano espiritual. Ele emborca a cabeça e vai. Agorando não, hein, Serginho? A gente só brinca com quem a gente ama. Será que nós teríamos a consciência do dever cumprido? Qual é o nosso dever? Dever é uma dissertação que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, ele nos diz: o dever é a lei da vida. Nós temos o dever para com o próximo, o dever para com Deus, o dever para conosco mesmo. Qual o dever que nós temos para com o nosso próximo? Amar. Amar do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Qual o dever que nós temos para conosco mesmo? Nos tornar pessoas melhores. O Guto já fez assim, ó. 2 minutes. O dever para com Deus. Qual o dever que nós temos para com Deus? Cumprir os teus desígnios. Pensando então naquela carta de Paulo ao seu filho do coração, quando ele já se encontrava na prisão, perto de dar-se em holocausto por amor a Jesus, e ele escreve: só Lucas está comigo. Eu imagino que as lágrimas caíam aos borbotões. E escrevendo de uma prisão em Roma, uma carta pastoral a Timóteo, ele dizia: combati o bom combate, combata tu, meu filho. Terminei a minha carreira, termine você também, meu filho. Guardei a fé, guarde você também, meu filho. Em outras palavras, cumpra o teu dever de servir a Deus, de amar o teu próximo, de ser a cada dia melhor e de trabalhar sem cessar. Eu agradeço a cada um de vocês e termino com um soneto que eu escrevi, para que a gente possa terminar, e eu dedico esse soneto a cada um de vocês. Compromisso de amor. Nossa existência é um compromisso de amor, que testemunhamos a cada minuto da vida, em cada pequeno gesto ou virtude repartida, pois somos todos servos da messe do Senhor. Nossos dias correm céleres no relógio do tempo, não havendo como postergar a oportunidade de praticar o bem pelos caminhos da caridade, deixando de viver como simples passatempo. Nosso compromisso é então para hoje e agora. Ainda que o mal se apresente no mundo lá fora, cada ser humano tem sempre algo de si a dar. Aproveitemos assim a beleza de cada segundo para doar mais entusiasmo e alegria ao mundo, aprendendo a viver e conjugar o verbo amar. Muita paz e que Jesus nos abençoe.